Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Antônio Júnior e nesta noite eu quero trazer uma mensagem de fé e de esperança e também um direcionamento para a sua vida. Eu tenho certeza vai ser uma bênção, você vai ser muito edificado com essa palavra e ao final eu quero fazer uma oração por você. Nós vamos unir a nossa fé e eu creio, o Senhor vai agir em nosso favor. Amém? Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo. Eu não sei se você sabe, mas todos os dias às 6 horas da manhã eu tenho feito a oração da manhã e à noite, às 8 horas, eu tenho feito a oração da noite para você terminar bem o seu dia, tá certo? E hoje eu quero começar essa mensagem te perguntando uma coisa. Você está cansado de lutar? Você já tentou de tudo o que podia, mas parece que nada está acontecendo? Você já experimentou tantas decepções e agora você tem medo de sonhar? Faça uma análise aí na sua vida. Eu sei que isso é difícil, eu sei que é doloroso, mas eu também já passei por isso e às vezes eu ainda passo. Às vezes eu me canso, às vezes eu penso em desanimar, às vezes eu tenho vontade também de reclamar por algum motivo, algum problema que acontece, mas aí eu sempre me lembro que Deus tem sido tão bom comigo, Deus tem nos abençoado tanto, eu fico tão feliz com esses momentos de oração, porque eu me renovo na presença do Senhor. Então eu ganho um novo ânimo todos os dias, porque Deus está sempre me renovando e é isso que eu desejo para a sua vida hoje. E se você respondeu que sim a uma daquelas perguntas que eu te fiz, eu quero te dizer uma coisa, você não é diferente de ninguém. Você não é a única pessoa que fica desanimada. A Bíblia está repleta de pessoas que também já se sentiram assim. Por exemplo, Moisés, quando estava no deserto, junto com os hebreus, que só sabiam reclamar, eram pessimistas, Moisés desanimou e certa vez ele até pediu para Deus tirar a vida dele porque ele estava desgastado, ele estava cansado, sobrecarregado. Elias também. A Bíblia conta que Jezabel queria matá-lo e Elias se escondeu numa caverna, ele pediu a morte, e é lógico, não porque ele queria morrer, mas porque ele queria acabar com aquela dor, com aquele cansaço, aquele desgaste emocional talvez, e com certeza ele estava ali com sintomas de depressão também. Davi também foi um homem que passou por esses momentos difíceis, quando o seu filho, ele se rebelou contra ele e quis tomar o seu trono. Então esses são apenas alguns exemplos de homens de fé, homens de Deus, mas que passaram pelo desânimo, e isso pode acontecer com todos nós em alguma fase da nossa vida. E muitas vezes a gente nem sabe porque nós estamos tristes e desanimados, não é mesmo? Mas geralmente é porque nós não estamos encontrando saída para os problemas, ou porque nós estamos nos sentindo sozinhos, carentes, ou porque nós deixamos de sonhar por causa de alguma frustração. Eu não sei qual é o motivo de você estar assim, mas você precisa entender uma coisa: o desânimo é uma arma muito usada pelo diabo para te impedir de seguir na caminhada com Deus. Isso porque o diabo sabe que quando você está desanimado, você não ora, você não tem fé, você fica olhando apenas o lado negativo das coisas e você com isso não confia em Deus. Por isso eu quero ler com você uma passagem que já me marcou tanto, Deus já falou tanto comigo através dessa passagem, está lá no livro de Lucas, capítulo 5, do versículo 2 ao 6, onde Jesus vai nos dar uma linda lição nessa noite. Amém? Então eu vou ler. Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ele entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Glória a Deus! Olha isso, irmãos. Pedro e os outros pescadores, eles pescaram a noite toda e não pegaram um peixe sequer. Imagine a frustração daqueles homens, porque eles eram pescadores profissionais, homens que estavam acostumados com aquele mar, mas nada aconteceu. Então, naquele momento em que eles estavam mais frustrados, cansados de lutar na sua própria força, foi aí que Jesus entrou em cena
E Jesus então disse: olha, lancem a rede lá no fundo, onde as águas são mais fundas. E Pedro falou: mas mestre, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas foi aí que Pedro falou algo que fez toda a diferença. Ele disse: mas Senhor, já que és tu quem está falando isto, eu vou lançar as redes. Olha que interessante, ele não tinha pegado nada, mas então ele se lembrou que foi Jesus quem tinha falado com ele. E ele confiou na palavra do mestre. Ele confiou que aquela palavra era profética, era uma palavra de Deus para ele. Então ele fez o que Jesus mandou. E quando ele fez, quando ele obedeceu, a Bíblia conta que os peixes eram tantos que as redes quase estragaram. E isso me mostra uma coisa, irmãos. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, desgastados, frustrados com as circunstâncias, nós devemos buscar ao Senhor para que Ele nos dê uma palavra. E por isso eu estou te dizendo nesta noite, lance as redes, não desista, continue acreditando que o Senhor está com você, continue acreditando que não chegou ao seu fim. Tudo o que você precisa fazer é ficar na dependência do Senhor, ouvindo a voz dEle, assim como Maria, quando a Bíblia diz que Jesus foi à casa de Maria e Marta, e Maria ficou ali, aos pés de Jesus, enquanto que Marta, ela se desgastou, porque ela queria receber bem Jesus, ela queria fazer muitas coisas, mas uma coisa só era importante: ficar aos pés do Senhor. E Jesus disse para Marta: Marta, Marta, você anda ansiosa e preocupada com tantas coisas, sendo que somente uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que é estar aos meus pés, recebendo as minhas palavras, aprendendo de mim, que sou manso e humilde. Então, meu querido, você que está aí cansado, você que está sem forças para lutar, é hora de você buscar ao Senhor em oração, porque Deus ele vai te dar a nova direção para a sua vida. Ele vai te dizer o que você deve fazer a partir de hoje. Eu tenho muitos testemunhos nessa área em relação a essa palavra que eu te entreguei. Muitas vezes eu pensei em desistir, mas aí eu fui para a presença de Deus e eu fiquei ali passando horas e horas buscando, pedindo ao Senhor uma direção, dia após dia, e no final Deus ele me dava uma palavra, eu obedecia e a colheita vinha. Então é isso que vai acontecer com você, amém? Você que já se esforçou, saiba de uma coisa: Jesus ele vê o seu sacrifício, ele vê o seu esforço, mas agora ele quer te defender, ele quer trabalhar em seu favor, amém? A Bíblia diz em Isaías 64, o versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, se você já tentou de tudo, pare de gastar suas energias, vá para a presença de Deus. Deus ele resolve aquilo que para o homem é impossível. Ele faz aquilo que para você parecia improvável. Ele pode te tirar da depressão, ele pode abrir uma porta de emprego, ele pode tirar você dos vícios, das drogas, da pornografia, da prostituição. Ele pode te livrar das dívidas, da doença. Basta que você creia que Deus é um Deus de novos começos, que Ele quer estar no seu barco, que Ele quer fazer parte da sua vida e guiar os seus passos. Amém? Se você orar junto comigo hoje e a partir de hoje e reconhecer o quanto você depende dEle para que as coisas deem certo, Deus vai te mostrar o que você precisa fazer. E já vou te falar uma coisa aqui. Pode ser que aquilo que Deus falar para você, tocar no seu coração ou trazer à sua mente, não vai fazer muito sentido para você no primeiro momento. Mas se você estiver disposto a obedecer, assim como Pedro, que ele disse: já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes, você vai estar muito próximo do milagre. Amém? Então não perca mais tempo, meu querido irmão e minha irmã. Esta palavra foi para você. Convide Jesus para subir no seu barco e você vai ver a situação mudar a partir de hoje. Glória a Deus. Se você puder, feche os seus olhos e eu quero fazer uma oração por você agora. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta noite tão abençoada, em que nós ouvimos a Tua palavra, em que nós podemos aprender um pouco mais do Senhor. E eu quero te agradecer pela vida desse irmão e dessa irmã que estão aqui comigo nesse momento, ó Pai. Oh Deus, eles separaram esse momento do seu dia para aprender um pouco mais. Oh Deus, vê a sinceridade de cada um, ó Pai. Nós temos tantas necessidades, nós somos tão fracos, limitados, ó Deus, mas nós te pedimos, ouve a nossa oração nesta noite, ó Pai.
Nós precisamos do Senhor. Oh Deus, não deixe que o desânimo tome conta do nosso coração. Oh Senhor, quantas vezes nós achamos que é o fim, quantas vezes nós achamos que não há nada de novo para acontecer na nossa vida, porque sempre houve frustração, derrota. Oh Deus, quantas pessoas se sentem assim nesse exato momento. Tem misericórdia, meu Pai. Mostra para ela que se ela olhar para o alvo, que é Jesus, ela vai conseguir enxergar que existe um Deus esperando por ela, que abre portas onde ainda não existem, que transforma o choro em riso. Oh Deus, quantos testemunhos nós já experimentamos na nossa vida. Quantas pessoas, meu Pai, já passaram pelo vale da sombra da morte e sobreviveram e estão aqui para contar a história, mas muitas vezes os problemas vêm e a gente acha que dessa vez não vamos suportar. Oh Deus, assim como o salmista Davi orou, nós também te pedimos, ó Pai, dá-nos um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável que não se abala com as dificuldades do dia a dia. Senhor, tantas pendências na nossa vida, quantas pessoas, meu Pai, estão com a vida bagunçada, a vida cheia de problemas, mas o Senhor é aquele que acalma a tempestade quando nós paramos de lutar com as nossas forças e obedecemos a Tua voz. Ó Senhor, venha falar conosco. Nós consagramos os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a Tua voz. Jesus, nós não queremos mais ouvir as mentiras do diabo. Cerca-nos, Senhor, com a Tua proteção. Passa o Teu sangue, Jesus, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que nós sejamos protegidos com uma muralha de fogo e que o inimigo não venha nos encontrar, ó Pai. Ó Senhor, assim como o apóstolo Pedro, que nós sejamos obedientes e que nós venhamos lançar as nossas redes aonde o Senhor mandar, porque nós sabemos que as Tuas promessas, meu Pai, elas nunca voltam vazias. As Tuas promessas, elas se cumprem no devido tempo, de acordo com a Tua vontade. Então, Senhor, faça o melhor por nós, porque nós estamos cansados e sobrecarregados, mas o Senhor mesmo disse que o Senhor nos dará o descanso para a nossa alma. E é isso que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, irmãos, estarmos na presença de Deus, fecharmos os nossos olhos, concentrarmos nas coisas do alto e recebermos o alívio, o descanso para a nossa alma. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 4, que se nós entregarmos ao Senhor os nossos caminhos, nossas preocupações e darmos graças ao Senhor, a paz de Cristo vai encher o nosso coração e a nossa mente com algo sobrenatural, algo que nem nós vamos entender. Então, meu querido, eu não sei o que você precisa, mas de uma coisa eu sei: você precisa ter a paz de Cristo com você para tomar as melhores decisões, para não viver angustiado, com medo e preocupado. Deus é um Deus de paz, e aonde existe confusão é porque Jesus não está presente. Então não deixe que o inimigo, ele tire a sua paz, ele prejudique os seus relacionamentos e ele tente contra a sua casa. Não deixe, irmão. Levante todos os dias para orar. E é por isso que todos os dias, às 6 horas da manhã e 8 horas da noite, nós temos orado, nós temos clamado ao Senhor e tem sido maravilhoso. Então deixa aqui nos comentários o que você tem achado, o quanto Deus tem te abençoado, para que isso sirva de inspiração para outras pessoas, tá bom? Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.